Vamos lá, eu queria começar ouvindo aqui o Gerson Fontelli sobre a questão que eu mencionei aqui na abertura do programa, essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, e que depois o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão no sentido exatamente contrário, e aí amanhã o STF deverá pacificar a questão numa sessão ali no plenário, né, do Supremo. E eu sei que o Gerson é muito religioso também, participa, né, ativamente da igreja que ele frequenta, enfim. Que eu queria ouvir você, enfim, com toda a tua experiência, tua visão, Gerson. Na sua opinião, cerimônia religiosa é uma atividade essencial? Deveria, portanto, ser, de alguma maneira, permitida nesse período em que a gente está vivendo o pico da pandemia, da disseminação, mais de 333 mil brasileiras e brasileiros mortos pela Covid? Eu acho que, primeiro, fere o princípio constitucional da liberdade de culto. Segundo... A proibição. A proibição. Certo. A decisão do ministro foi muito sensata, do Cássio. Quem leu todo o texto vê que ele diz que basta que os protocolos de higiene, segurança, distanciamento sejam mantidos. Quer dizer, simplesmente ele não liberou geral. Isso é uma falácia. Ele fez de forma prudente. Muitas pessoas que são religiosas, e aí independente do seu credo, buscam na fé um lenitivo para as suas almas em momentos de angústia. Então, você simplesmente fechar os templos, essa questão de que existe um caixa-níquel, precisa estar aberto para isso é uma leitura simplória e um desrespeito a quem tem valores da alma e quem busca lenitivo nas coisas espirituais. Eu acho que isso afeta, na hora que diz que simplesmente é caixa-níquel, eu pertenço a uma ordem religiosa tradicional, calvinista, que não tem essa preocupação com a arrecadação de dinheiro. Pelo contrário, busca auxiliar pessoas angustiadas e dar conforto a pessoas em desespero. Então, a igreja, nesse momento, ela funcionaria como um lenitivo nessa aflição, guardada exatamente o que está na decisão do ministro, guardado todos os protocolos de segurança. Então, eu pergunto, a igreja não pode estar aberta dentro de um protocolo, mas o ônibus e o trem pode estar apinhado. Qual é a contradição? Como é que se resolve isso? Muito bem, é bem nessa linha que vai nosso ouvinte Braga Nogueira, diz que querem proibir os cultos, mas não se lembram dos terminais de ônibus lotados. Bem na linha aqui do que o Gerson acabou de falar. O Rony Ferreira também diz liberdade já. Já o Germano dos Santos diz pastor vacinado, templo liberado, dízimo cobrado, fiel entubado. Essa é a realidade. Aqui a opinião do Germano dos Santos, e eu quero ouvir agora a opinião do Plínio Bortolotti. Plínio. O primeiro, Tardan, que é o seguinte, é muito complicada essa confusão que existe no Supremo Tribunal Federal, e não somente nessa decisão, de cada ministro ter uma sentença e querer impor a sua vontade. Muito bem, muito bem. Então, isso se aplica a praticamente todos os ministros, né? Tem algumas exceções ali, mas praticamente todos ficam nessa disputa, tem que prevalecer o que eu penso, tem que prevalecer o que eu penso. Já existiu nesse caso específico, já existe uma resolução anterior do Supremo Tribunal Federal dizendo que quem decide sobre essas questões são os estados e municípios, né? Então, a meu ver, parece que quem atravessou o samba aí, no caso, foi o Cássio com K, né? Ele que parece ter atravessado o samba. Nesse caso específico, já teve caso que o Gilmar atravessou samba, outros ministros atravessaram, e por aí vai. A segunda questão é que é falacioso dizer que isso fere a liberdade religiosa. O argumento que o Gerson acabou de usar isso. Não, Gerson, várias pessoas usam. Ferir a liberdade religiosa seria proibir a pessoa de exercer sua religião, como existe em alguns países islâmicos, por exemplo, que tem uma religião oficial e nenhuma outra permitida. Vou dizer o seguinte, vocês estão proibidos de exercer sua religião. Isso não existe, é falacioso. O que aconteceu, Tardan, com a gente, por exemplo, depois que a gente viu que era muito perigoso, a gente está dentro da rádio, do estúdio fechado,
né? E foi decidido no jornal que a gente trabalharia em casa. Como é que nós estamos fazendo o programa de Teledá agora? Cada um na sua casa com segurança. Por que uma missa, um culto ou qualquer outra cerimônia religiosa não pode ser feita assim também? Além do mais, é o seguinte, ao que eu saiba, né? Pelo menos o Deus cristão, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, qualquer lugar que a pessoa esteja orando, ou rezando, ou pedindo clemência, ou fazendo pedido, Deus está vendo. Você não precisa juntar 300 pessoas para todo mundo gritar para Deus ouvir. Né? Deus ouve. E tem mais uma coisa. Jesus, pelo que eu saiba, nunca teve um plano, um templo. Ele era um pregador itinerante. Né? Andava com os discípulos dele, numa região pequena, óbvio que andava a pé, não dava para andar muito, mas era um pregador itinerante. Então, por qualquer ótica que você veja, é equivocado essa questão de você liberar os cultos. Agora, mas então ônibus cheio pode? Não. O que as pessoas têm que demandar, então, exigir dos governantes, é que os ônibus não estejam cheios, e não um liberou geral. Né? Se pode culto, por que não pode bar? Se pode bar, por que não pode jogo de futebol? Aí é o liberou geral. Então, ao invés de você querer medidas mais ampliativas, não sei se existe esse termo, essa palavra, você tem que exigir medidas ainda mais restritivas. Ontem eu vi um virologista falando na televisão, ele dizendo o seguinte, se fosse possível, que ele sabe que também não é, mas todo mundo ficar em casa para ver a importância do isolamento, se todo mundo ficasse em casa durante 10 dias, acabava a pandemia, não precisava nem de vacina, porque o vírus deixa de circular. Então, nós temos que demandar para melhorar a situação e não para piorar. E é falacioso o argumento da liberdade religiosa, e não é falacioso não, que tem muito pastor, obviamente, tem muito pastor, muito possivelmente a grande maioria deles são honestos, não estão pensando em dinheiro, mas vamos ver que tem uma parte lá, né, que é, digamos assim, é argentária, né, é argentária, e às vezes também usa a hipocrisia, né, são fariseus, tipo o bispo Macedo, por exemplo, que fez propaganda pela aglomeração toda, etc., depois foi tomar vacina lá em Miami, né? Isso é o absurdo dos absurdos.